Oi pessoal, meu nome é Francisco Careta, sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo e eu tenho hemofilia A grave. Esse é o segundo vídeo que vai abordar alguns aspectos sobre doença de von Willebrand. E nesse vídeo vão ser falados sobre os subtipos 1 e o subtipo 3 da doença. Antes de nós vermos como que se manifestam os sintomas dos tipos 1 e do tipo 2, vamos recordar o que nós vimos no vídeo 1. E se você não viu o vídeo 1, assista antes de assistir esse vídeo. Então, a proteína do fator de von Willebrand, a gente viu que ela tem a função de se ligar à plaqueta, isso porque ela tem uma região que se liga à plaqueta. Vou representar como um P. Ela tem uma região, ela também trabalha estabilizando o fator 8, porque ela carrega o fator 8, e para isso ela possui uma região de ligação ao fator 8, e tem uma outra região de ligação ao colágeno. Pois bem, então a gente espera que a alteração nessa proteína vai interferir nessas características dela de ligação. Os subtipos 1 e o subtipo 3 são chamados de defeitos quantitativos, porque o que vai ser diminuído vai ser a quantidade de proteína produzida. O subtipo 1, a quantidade de proteína que é produzida é pequena, mas o subtipo 3, a quantidade de proteína produzida é muito menor, sendo que em alguns casos, quem tem o subtipo 3 não produz nada de fator de von Willebrand. Então, é claro que a gente espera que, uma vez que a proteína de fator de von Willebrand tem algumas funções e que quando ocorre a redução, essa redução for menor vão ser as manifestações hemorrágicas. E é por isso que o subtipo 3 é o subtipo mais grave dentre os subtipos da doença de von Willebrand quanto à manifestação de sangramentos. Sobre o tratamento, o subtipo 1 pode receber uma medicação chamada de acetato de desmopressina, cuja sigla é DDAVP. Então, em alguns momentos vocês vão ouvir falar disso daqui. O DDAVP ele tem a função de liberar os estoques do fator de von Willebrand de dentro das células endoteliais. Então, a gente viu no vídeo 1 que as células endoteliais estão aqui no interior dos vasos sanguíneos e são elas que produzem o fator de von Willebrand. Então, elas produzem e o fator de von Willebrand ficam aqui dentro delas, estão sendo representadas aqui. De tempos em tempos, normalmente, o fator de von Willebrand ele é liberado de dentro da célula endotelial e ele vai para a circulação sanguínea para exercer essas funções que nós já vimos. O DDAVP ele tem como característica liberar esse estoque do fator de von Willebrand de dentro da célula endotelial para a circulação. Então, ele aumenta essa liberação aqui. Isso vai funcionar bem em quem tem o subtipo 1. Por quê? Porque quem tem o subtipo 1 produz, só que produz menos. A pessoa que tem o subtipo 1 e toma o DDAVP, ela vai liberar, então, mais fator de von Willebrand, porque está estocado para a circulação, normalizando, ou então chegando próximo à normalidade, a quantidade de fator de von Willebrand que essa pessoa deveria ter na circulação. Na grande maioria das vezes, quem tem subtipo 1 responde bem ao DDAVP. Em outras situações, tem que fazer o tratamento com reposição do fator de von Willebrand, de coagulação. O subtipo 3. Para esse subtipo, o acetato de desmopressina, quer dizer, o DDAVP, possui pouca ou nenhuma efetividade. Por quê? Porque a quantidade de proteína que essa pessoa produz é muito pouca, sendo que muitas pessoas não produzem nada de proteína do fator de von Willebrand. Então, se produz pouco ou então se não produz nada, não existe estoque para ser liberado. Então, o DDAVP ele não funciona aqui. Qual o tratamento para essas pessoas, para quem tem o subtipo 3? Na grande maioria das vezes, a pessoa tem que tratar com a reposição do fator de von Willebrand, que é uma medicação intravenosa. Quem tem a redução, quem tem o subtipo 3 com grande redução, apresenta uma característica também, que é a baixa produção do fator 8.
não baixa produção, baixa quantidade na circulação. Por que tem pequena quantidade do fator 8? Bom, nós vimos que o fator de von Willebrand, ele estabiliza o fator 8, fazendo com que a meia-vida do fator 8 seja de várias horas. Quem tem a doença de von Willebrand tipo 3, como não vai produzir o fator de von Willebrand, a proteína do fator 8 vai durar poucas horas. E é por esse motivo que a quantidade de fator 8 na circulação vai ser pequena. Então vejam, essa pessoa produz fator 8. No entanto, a quantidade que vai existir na circulação é pequena porque falta o fator de von Willebrand para estabilizar aqui no fator 8. E essas pessoas, elas podem às vezes ser confundidas com hemofilia do tipo A, mas são coagulopatias diferentes. Isso daqui é bom deixar isso bem claro, que doença de von Willebrand não é hemofilia. No próximo vídeo, então, nós vamos falar sobre os subtipos 2A, 2B, 2M e 2N.